Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre todos os seus eleitos nessa noite. Nós estamos aqui dando início à nossa live, onde trataremos a respeito do assunto gravidez e tentações. Então nós já temos aí algumas pessoas entrando na nossa live, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, como o reverendo Vitor Ximenes bem falou, na sua divulgação a respeito dessa programação, esse é um assunto que não diz respeito somente às irmãs grávidas, ou irmãs que pretendem ter filhos, mas é um assunto que diz respeito à igreja. E a nossa proposta é tratar a respeito desse assunto gravidez e tentações à luz da palavra de Deus. Então nós temos aí professor Itamar Rocha, grande colega, seja bem-vindo. Tiago Mesquita, Cláudia e Rogério, Larissa Alves, sejam todos bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Reverendo Vitor, meu professor, seja bem-vindo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Keilinha, tranquilo? Porque a minha internet parece que não está muito boa, então eu estou preocupado com se vocês estão conseguindo me acompanhar bem aí, está legal. Senão nós vamos ter que pensar numa alternativa. Que bom que tá tudo bem. Ótimo. Então vamos esperar aí rapidinho, Vou aguardar mais aí um minuto ou dois, os nossos irmãos irem entrando na nossa live e nós então darmos início, tá bom? Boa noite. Abraço, Itamar. Boa noite a todos. Opa. Que bom. Ok. Olha só, a nossa live ela vai funcionar da seguinte forma. Nesse primeiro momento, nós vamos interagir, tá? Eu e a nossa irmã, Paula Ximenes. Ela vai responder algumas perguntas que eu vou trazer para ela. E no segundo momento, nós vamos abrir esse espaço para que você traga suas perguntas, para que você traga suas dúvidas. Durante a semana eu lancei algumas perguntas, ou melhor, eu abri esse espaço para que quem tivesse alguma dúvida lançasse no Instagram. E algumas pessoas participaram, Essas perguntas elas estarão também sendo feitas no transcorrer da nossa transmissão, tá bom? Então, nós vamos então dar início à nossa live de hoje. Conforme eu falei, eu vou fazer uma rápida introdução e vou então chamar a nossa irmã Paula Ximenes, que já está aqui conosco, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o tema que nós vamos abordar hoje é gravidez e tentações, tá? Gravidez e tentações. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 127, no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A gravidez, ela é uma bênção do Senhor. Você já imaginou quão sublime é uma criança, crescendo dentro de outra pessoa, ela se formando, Isso é algo assombroso, conforme a Escritura nos mostra. É algo sublime, é algo pelo qual muitas mulheres, licitamente, elas sonham. Mas muitas vezes nós nos deparamos com situações que não são tão simples assim, não são situações tão fáceis. A gravidez nem sempre é uma situação confortável, para muitas mulheres, para muitas irmãs. Os enjoos, as disfunções hormonais que acontecem nesse período não são situações fáceis. Entretanto, a palavra de Deus ela não nos deixa esquecer que o propósito primordial da nossa existência é a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus, nós existimos para agradar a Deus. A pergunta é, como podemos agradar a Deus diante de uma situação não tão confortável, diante de uma situação não tão fácil, não tão simples assim? Então,
Para responder a essa e outras questões, nós teremos aqui a presença da nossa irmã Paula Ximenes, né? Paula Ximenes é casada com o reverendo Vitor Ximenes, que é pastor na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, em Recife. É uma família muito querida. Eu tenho o privilégio de poder tê-los, né, como meus irmãos, como pessoas que têm abençoado a minha casa. E para mim é uma grande alegria poder receber a Paula Ximenes, né, conosco. O reverendo Vitor, eu não preciso nem falar, né, meu professor, meu mestre, que Deus continue fortalecendo. Paula Ximenes é mãe de Isabela, Letícia, Rebeca e Clarissa e está aí à espera de mais um herdeiro, né? Paula é membro da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, obviamente, e dentre algumas coisas ela desenvolve lá um trabalho junto ao discipulado das mulheres, né, juntamente com outras irmãs daquela igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto esse trabalho e tem sido uma bênção, né? A nossa irmã também ela coopera junto ao blog Mulheres Piedosas. Certamente você já leu algum artigo do Mulheres Piedosas. Se não leu, eu recomendo. É de fato um blog que tem abençoado muito as igrejas. Que Deus continue fortalecendo essas irmãs. Então eu vou convidar a nossa irmã aqui para que possamos então iniciar aí a nossa live, a nossa interação, melhor dizendo, né? Então deixa eu ver aqui. Paula, vamos aguardar aí ela nos responder. Opa! E aí, tudo certo? Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite. Deixa eu só... Peraí. Pronto, agora tranquilo. Paula, seja bem-vinda. Né? Obrigada. Eu tenho agradecido a disposição da Paula de nos ajudar e agradeço mais uma vez. E, Paula, dá uma saudação aí pro pessoal, né? Você está chegando aí e daqui a pouco nós vamos começar com as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Queria dar boa noite a todos, saudá-los com a graça do Senhor, dizer que é um privilégio estar aqui conversando com vocês, com o pastor Eliomar, tão querido, Aninha, Pedrinho, Malu que está chegando. E me sinto muito honrada, então, com esse convite. Que Deus abençoe e derrame sua graça sobre nós. Possamos ser instrumentos nas mãos dele nessa noite para abençoar os nossos irmãos. Amém, amém. Então vamos lá, vamos começar, né? Nós temos muitas questões aí, né? E eu louvo a Deus, os nossos irmãos estão bem empolgados aí com esse momento. Espero em Deus, né? Esperamos em Deus que Deus use esse momento para a edificação de todos nós, né? Então, Paula, eu quero iniciar com a seguinte pergunta. O que é que a Escritura ela tem a nos dizer sobre a gravidez? Vamos lá. Essa pergunta ela é bem complexa, ela exige uma resposta um pouco mais longa. Na Fica à verdade, vontade. a gravidez foi algo projetado por um Deus que é totalmente santo, totalmente sábio e totalmente bom. E desde o princípio, a Escritura revela que a gravidez esteve no centro dos propósitos redentivos do Senhor. Então, isso sempre, desde o Gênesis, a gente vê, isso fica claro. Ele dotou as portadoras da imagem dele, femininas, de uma aparelhagem bem complexa e bem completa, que as torna capazes de auxiliar o homem no papel que Deus lhes deu de frutificarem, de encherem a terra. Então, desde o princípio, o desejo do Senhor foi que nós frutificássemos. É engraçado hoje as pessoas acharem que isso era só para os primeiros pais ou para os primeiros habitantes, que hoje a gente não tem mais a responsabilidade, esse chamado de frutificar. Mas o fato é que desde então e até hoje o desejo do Senhor é que o seu povo frutifique. Não só que gere filhos, mas que gere discípulos para o Senhor. Então é muito importante a gente destacar também que quando a gente fala de gerar, nós não estamos falando somente para aquelas mulheres que podem ter filhos biológicos. Esse é um chamado para todas as mulheres. Não importa se elas são casadas, se elas são solteiras, se elas são estéreis, se Deus providencialmente as impediu de ter filhos biológicos, mas a geração de vida pactual sempre esteve no centro do propósito do Senhor.
Então, mesmo aquelas que não experimentam essa bênção, essa dádiva, como o Salmo diz, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, isso não é necessariamente uma promessa a toda mulher que é estéril que ela vai conceber, mas que ela pode desfrutar das alegrias e da bênção de gerar e nutrir vida. Então, esse é o chamado principal, o que não, em absoluto, afasta o ter filhos biológicos. E é interessante que na contramão desse plano de Deus sempre apareceu os intentos do adversário, que era sempre de acabar com a vida, de impedir a gestação, de impedir o nascimento de filhos, de matar os bebês. E como a gente vê isso tão presente na nossa cultura hoje, quando a gravidez ela é tão desestimulada, quando o aborto é praticado livremente em tantos lugares, mas para o Senhor não. E é impressionante que mesmo quando a queda aconteceu, a promessa do Senhor foi surpreendente, que a partir da gravidez, da semente da mulher é que viria o Salvador, aquele que iria vencer o pecado, vencer a morte, trazer a liberdade de volta, a vida plena de volta. Então, mesmo que essa gestação agora ela fosse ser difícil, penosa, em meio a dores darás à luz filhos, não são dores que só percorrem o período da gestação ou o parto, as dores de nutrir, as dores de cuidar, elas vão ser levadas por cada mãe por toda a vida. Mas esse processo de gerar se tornou doloroso. Mas é interessante que a esperança das mulheres que receberam essa promessa e creram nessa promessa é que elas fossem a mãe do Salvador, que elas pudessem gerar o Salvador. E a gente vê a importância para as mulheres que era ter filhos. Não é que essa fosse a única motivação, claro que não. Filhos também representavam proteção, também representavam provisão, mas elas tinham esse intento. E a gente vê tantas mulheres sofrendo quando Deus as impede providencialmente de gerar. Então nós vemos as mulheres chorando, orando, lamentando. E aí nós vemos claramente nas Escrituras que é o Senhor que não só conhece o funcionamento do corpo, mas Ele que controla o funcionamento do corpo da mulher e a gravidez. É Ele que abre e fecha a madre. E a Bíblia coloca assim expressões belíssimas para dizer como a mulher engravidou. Então diz que o Senhor a visitou, que o Senhor a abençoou, que o Senhor lembrou da mulher, mostrando que realmente é uma bênção muito grande, como o Senhor falou. Os filhos são herança do Senhor. E o Salmo 139, que o Senhor também já mencionou, mostra que a gravidez é um período em que o Senhor Deus está tecendo a vida no útero de uma mulher. Isso é algo incrível, é algo assombrosamente maravilhoso. É algo que a gente sempre se surpreende a cada ultrassom, que a gente vê o bebê mexendo desse tamanho, mas lá mexendo, o coração batendo. Isso é algo tremendo. E, por fim, a gravidez, assim como tudo na nossa vida, ela não diz respeito a nós, somente a nossa felicidade. Como o Senhor colocou, a gravidez tem a ver com o Senhor e com a glória do Senhor. É por isso que nós, mulheres, precisamos orar, para que o Senhor santifique o instinto materno que Ele deu a cada uma de nós. E que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, dispostas a sermos usadas por Ele como mães, gerando vidas que vão trazer glória ao nome do Senhor. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa resposta, né, ela evoca uma série de questões, né? A gente percebe que a gravidez, ela não é um fim em si mesmo, né? Se existem aquelas pessoas que, infelizmente, não querem mais ter filhos, existem aqueles que tornam esse momento a sua realização pessoal, né? E não uma oportunidade a mais de glorificar e de servir a Deus. A gente percebe que, tanto de um lado quanto do outro, o problema, a raiz do problema é adoração, né? Ou nós estamos servindo o nosso Criador e entendendo que a gravidez é mais uma oportunidade, né, conforme você colocou aqui, ou nós vamos servir a nós mesmos por meio de algo sublime. Nós somos especialistas em transformarmos coisas boas em coisas, em veículos de idolatria, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Lembrando também que a gestação, ter filhos é a maneira ordinária com que o Senhor faz com que a sua igreja aumente. Então a igreja cresce por meio de filhos que vão ser educados para amar o Senhor, para servir ao Senhor. E assim a igreja continua, né? Por meio da geração de filhos para o Senhor. Eu vejo que vocês têm uma grande parcela aí no crescimento de Boa Viagem, né? Falando isso. Isso é. Que bênção, bênção, louvado seja Deus, viu? A segunda pergunta, Paula, que eu tenho trazer aqui nesse momento é quais são
como nós falamos, né, a gravidez, ela não é fácil, né? E sabemos que isso é em decorrência do pecado original, né? Aquilo que acontece com as grávidas, momentos de desconforto, momentos de disfunções hormonais e tantas outras tentações desse período, elas são decorrentes dessa situação. Então, diante disso, eu queria te perguntar o seguinte: quais as principais tentações que as irmãs grávidas enfrentam? Pastor, são mais do que as semanas, longas 40 semanas de gestação. São muitas tentações com que a gente tem que lidar. Eu não conto por semana, não, eu conto por mês. Eu pergunto pra minha esposa, e aí, como é que tá? Ela, 27 semanas. Aí eu fico, não, me diga mês, que fica mais fácil. Sim. Então, eu dividi por algumas categorias de tentações. A gente vai falar sobre essa questão hormonal também, mas lá na frente teve pergunta de participantes sobre esse assunto. Mas uma tentação, a primeira categoria, vou dizer assim, seria pensar em si mesma como centro do universo. E querer ser paparicada, e querer ser mimada, e querer ser servida, atendida em todos os desejos, a hora que for. A tentação de sermos complacentes conosco e nos permitirmos comer além do necessário, além do saudável, dormir além do necessário, de repente isso gera uma preguiça. Então, essas tentações que dizem respeito a nós mesmas, né? Uhum. Não pensarmos que agora que estamos grávidas, o mundo tem que girar ao nosso redor e que todos têm que estar sempre prontos a fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, não é? A tentação de fazer com que a gestação seja algo sobre mim, novamente, sobre a minha alegria, a satisfação dos meus desejos e não algo que é sobre o Senhor e sobre a sua glória. O Mas meu uma momento, né? Oi? O meu momento, né? O meu momento, né? Ou os meus momentos, os meus vários momentos. Mas uma segunda categoria de tentação, eu acho que tem relação com o temor de homens. E eu digo isso porque é algo que me afetou particularmente, eu acho que desde a minha terceira gestação. O medo do que os outros vão dizer, ter mais um filho, vem o terceiro, vem o quarto, agora vem o quinto. Então, é muito normal a gente temer a reação das pessoas, porque no mundo realmente isso causa espanto. É tratado como loucura, é tratado como algo absurdo. Como é que você dá conta? Como é que você vai cuidar? Então, muitas vezes a gente deixa de temer ao Senhor e teme aos homens. A gente deixa de buscar agradar o Senhor e quer agradar aos homens. Então, essa é uma tentação. E, particularmente, para mim, isso acontece muitas vezes. Quando eu vou dar notícia da quinta gestação, eu digo, ai, vou esperar que lá vem pedrada. E você fica um pouco temerosa com isso. Isso é uma tentação. Para mim, aparece isso. Mas uma outra categoria eu coloquei como tentações relacionadas ao descontentamento, que já é uma luta normal para todos nós, de vivermos contentes, descansados na providência do Senhor, na maneira como Ele age conosco. Então, contentamento com relação ao nosso corpo, que vai passar por uma série de mudanças. Eu digo mais com relação à aparência mesmo. A nossa pele muda, a nossa cintura muda, tudo muda no nosso corpo e a gente tem a tentação de reclamar, de murmurar, das roupas que não cabem mais, das roupas que são poucas para ir para a igreja no domingo. Você vai repetindo roupa porque é uma coisa difícil. Então, a tentação do descontentamento com a nossa aparência. Mas tem também a tentação do descontentamento com as nossas circunstâncias. E aí pode entrar dores, que são tão comuns, enjoo, a situação que a gente está vivendo agora, grávida em meio a uma pandemia, isso pode gerar um descontentamento. A gente pode ser tentada a comparar as nossas circunstâncias às circunstâncias de outra irmã grávida, que de repente nunca enjoou, que não tem que levantar de noite para ir no banheiro. Então a gente tem essa tendência de sermos sentadas a ficarmos descontentes. Mas também a tentação de termos muito medo e deixarmos a ansiedade dominar. E aí esses medos podem ser vários. Medo de perder o bebê, desconfiar, isso para quem já teve um aborto é algo muito real. Medo de que aquela gestação não vá adiante. A desconfiança do poder de Deus de sustentar a gestação, ou de nos sustentar a nós e a nossa família com mais um bebê. O medo do sofrimento,
de você ter notícias ruins no exame, no ultrassom, uma síndrome, um problema que precisa ser tratado, um parto que precisa ser antecipado. Então, medo de não dar conta do trabalho que vai ser ter um bebê. Então, a gente sofre a tentação de viver temerosas. Então, a gente precisa realmente colocar tudo isso diante do Senhor, pedir que Ele aumente a nossa fé, a nossa confiança de que Ele está no controle absoluto e que a gente pode descansar no seu cuidado paternal. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Os aspectos fisiológicos, você até tocou nesse ponto, né? É inevitável, né? Até a questão do sono, por exemplo, é uma questão que a gente precisa saber, né? Até onde é preguiça, na verdade, até onde é uma indisposição natural e começa a preguiça. É uma coisa que é preciso muita honestidade para a gente reconhecer esses aspectos, né? Porque também tem o nosso lado, né? O lado dos maridos a gente vai deixar para tratar isso sexta-feira, mas tem o nosso lado. A gente está olhando às vezes e a gente corre o risco de estar julgando também. É muito complexo, né? Não é fácil. Por isso que eu louvo a Deus por a gente estar tratando desse assunto aqui. A pergunta que eu tenho para te fazer agora é a seguinte: os aspectos fisiológicos, eles justificam as ações pecaminosas? Não, nunca, nenhum aspecto, nada vai justificar a prática do pecado para nós que fomos libertos do pecado e tornados de escravos do pecado em servos da justiça. O pecado para nós sempre vai ser uma escolha nossa de pecar, porque nós temos algo muito mais poderoso em nós do que essas forças, do que a atuação desses hormônios, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a promessa do Senhor que nós jamais seríamos tentados além das nossas forças, mas que juntamente com a tentação, com a provação, Ele iria prover livramento de maneira que possamos suportar. Então, maior do que qualquer uma dessas provações vai ser a graça do Senhor para nos ajudar a responder, mesmo a circunstâncias difíceis, sem pecar. Então, é claro que a gente pode explicar algumas indisposições, alguma irritação, mas, de fato, a gente tem que exercitar aí o domínio próprio. Eu sei que as pessoas que convivem vão ter que ter mais tolerância, isso é o lado dos outros, né? Mas, de nossa parte, nós precisamos buscar ao Senhor força para responder, mesmo quando os nossos hormônios nos levam. Na verdade, eles só fazem aflorar o que já está no nosso coração. Eles não fazem o pecado aparecer em nós, não. É como se a gente fosse espremido e aí o que está dentro vai sair. Então, se a gente responde pecaminosamente, é do nosso coração que brota esse pecado. A gente precisa tratar o nosso coração e aprender a lidar com essas questões, com essas mudanças de humor que os hormônios eles provocam. Talvez até recorrer à ajuda de conselheiros, conversar com o médico se isso for algo muito gritante, se isso for algo que está levando a pessoa constantemente a pensamentos depressivos, de tristeza. Então, é importante a gente buscar ajuda quando isso está se tornando fora do normal. Mas, normalmente, as nossas emoções, elas são sinais de alerta de que algo está errado com o nosso coração. E é ele que precisa ser tratado em primeiro lugar. Verdade, verdade. A pergunta, talvez para muitas pessoas que estão nos acompanhando, pode ter parecido um tanto óbvia, né? De repente eu imagino alguém ouvindo essa pergunta e falando, "Oh, mas é claro que não justifica, né?" Mas não raro a gente se depara com aquelas seguintes frases: ó, você tem que entender porque eu estou passando por esse momento, né? Então, nós somos assim, não é só as irmãs que estão grávidas, né? Nós, se eu tenho uma dor de cabeça, eu acho que as pessoas, a minha tendência é acreditar que as pessoas elas têm que me servir naquele momento e que qualquer coisa, irritação, ira, se justifica, né? Mas como você bem colocou aí, o nosso corpo ele é só um veículo para evidenciar aquilo que está no nosso coração. As disfunções elas acontecem, a gente reconhece isso, né? Conforme você colocou aí, ninguém está negando esses aspectos, mas nós não podemos caminhar numa direção, de fato, de justificar o pecado, até porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Sim, somos uma composição de corpo e alma, obviamente aquilo que
é natural que essas coisas aconteçam, entretanto, o pecado, ele não se justifica. O pecado se paga e foi o que Cristo fez por nós, né? Quando a gente entende que, de fato, o problema, a raiz do problema é o nosso coração, nós então temos esperança de que, de fato, as coisas elas podem caminhar numa direção diferente. Se a gente relega simplesmente a questões orgânicas, já era. Então, vive pecando aí, e a minha expectativa é que quando a criança vier, as coisas mudem, né? Mas Deus está trabalhando e santificando até mesmo diante de uma situação difícil, na verdade. Sim, com certeza. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu vou, eu vou interagindo aqui, mas fica à vontade. A palavra está contigo, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho para te fazer agora é a seguinte: como manter-se firme em tempos de dificuldades na gestação? Nós sabemos que Bom, elas vêm. Como é que a gente pode se manter firme numa situação como essa? a gente pode usar as mesmas ferramentas quando a gente está passando por outras dificuldades de outras ordens, né? É, primeiro, a gente precisa exercitar as virtudes da fé, da esperança e do amor, que não são virtudes produzidas por nós, são virtudes produzidas pelo Espírito do Senhor em nós e que nós precisamos exercitar. Primeiro, a fé na soberania de Deus, ele está no controle da nossa vida, do sofrimento, da dificuldade. Ele não está alheio, nem está distante. Ele não está deixando as coisas correrem soltas. Ele está no controle de cada detalhe do que acontece com a nossa vida e no mundo. Fé na bondade de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis e dolorosas, ele continua sendo bom. Em todo o tempo ele é bom, faz parte do caráter dele. Nós muitas vezes duvidamos dessa bondade, ou pelo menos duvidamos que ele está sendo bom conosco em alguns momentos, mas ele é bom. Verdade. Fé no amor de Deus por nós, que foi provado na cruz do Calvário, que nos é relembrado a cada dia com as misericórdias do Senhor que se renovam, com o cuidado dele para conosco. E aí vem esperança. Por causa da fé depositada no Senhor, nós temos esperança verdadeira de que um dia nós não vamos experimentar mais dores. E eu não digo só que a gente não vai mais experimentar as dores da gestação e vamos ficar felizes com aquele bebezinho fofinho no braço. Não só essas dores um dia vão cessar, mas todas as dores um dia vão cessar. Então, esperança naquele dia em que, enfim, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais luta, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor nenhuma que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. E o amor, né, em decorrência da fé no lugar certo, da esperança depositada no Senhor, na sua volta, nas suas promessas, nós podemos responder, mesmo diante dessas circunstâncias, ao Senhor com amor provado em obediência, em devoção, e aos outros também revelado no nosso serviço. A gente precisa mais do que a mentalidade vai passar. Isso não é suficiente. Vai passar, mas enquanto eu estou vivendo a dor, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso agora aprender? Então, certamente Deus quer tratar o nosso coração. Certamente Ele quer nos atrair para si. Certamente Ele quer nos humilhar na sua presença, mostrar o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós precisamos dEle. Então, não só pensar, vai passar, mas pensar que enquanto eu estou vivendo esse momento, eu possa glorificar o Senhor, eu possa me aproximar do Senhor. E a gente lembra como o Senhor é glorificado quando os seus servos respondem ao sofrimento com louvor, com gratidão, com adoração. Como isso causa impacto nas pessoas. Então, isso é uma forma do Senhor ser glorificado em nós. Quando nós sofremos, sabendo que o Senhor não tem sofrimento para nós sem propósito, ou dificuldade para nós sem propósito. Ele está agindo em todas essas coisas para o nosso bem e para a sua glória. Isso vai nos ajudar também a crescer em empatia pelos outros que sofrem. E precisamos lembrar sempre que nós não estamos sozinhos nas nossas dores, nas nossas dificuldades. O Senhor prometeu que mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, que mesmo com dores Ele estaria conosco. Então, com o Senhor, nós conseguimos passar por essas dificuldades sem pecar, reagindo de forma piedosa, glorificando o nome do Senhor. Lembrando que muito mais dificuldade e dores o Senhor Jesus enfrentou por nós. Então, não há dor grande demais que a gente não possa suportar com Ele e por Ele.
Amém, amém. Eu fico, enquanto eu ouvia, né? E aí eu ia pensando em algumas coisas, considerando o que você está falando, e eu parava de pensar e você já emendava, né? Então, assim, de fato, é perfeito, né, esse entendimento nosso de que há um Deus bondoso que administra perfeitamente, né? Administra perfeitamente as nossas circunstâncias, ele sabe de todas as coisas, e como ele usa ferramentas, como por exemplo a gestação, para tratar o coração, né, para trabalhar o coração. Como é maravilhoso nós termos uma postura de humildade nesse momento e reconhecermos que de fato Deus, ele precisa, na verdade nós precisamos ser tratados por ele. Por isso que a gente pode olhar para uma gestação muitas vezes difícil e seguindo aquilo que Tiago nos diz, né? Nós devemos ter motivo de grande alegria olhando para essa situação, porque sabemos que há um resultado final. É muito legal, foi muito legal a colocação que você fez sobre essa mentalidade que as pessoas muitas vezes têm, né? Muitas vezes até nós pensamos assim, né? Ah, mas vai passar, né? E a gente perde muitas vezes aquilo que Deus está fazendo nesse momento, né? Então o resultado não está só no nascimento, né? Na verdade, o nascimento faz parte desse processo todo que Deus está tratando o coração da gente. Então, maravilhoso. E o nascimento Pode também falar. vai ser o preço de uma série de lutas e dificuldades, né? Não para por aí, né? Mas não para por aí, vão ser as mais diversas. Verdade, verdade. A gente tem acompanhado o crescimento do Pedro, né? E é um desafio atrás do outro. E a gente louva a Deus, né? Quando a gente olha para trás, às vezes é um ritmo tão frenético, né? Se a gente pode dizer assim. Você tem quatro, né? Então você sabe muito bem disso. Mas quando a gente para aquietar o coração e olhar para trás, a gente vê quantas coisas Deus ensinou a gente, porque o filho ele tem muito isso, né? De mostrar muito o coração da gente. Então, vamos seguir aqui. Ah, quais são as prioridades de uma grávida? É importante essa pergunta, porque você, ao longo das suas respostas, já pincelou muita coisa, né? Mas eu queria que você falasse mais claramente sobre isso, mais detidamente sobre essa questão, porque durante a gravidez fica muito aquela coisa, né? Ah, eu preciso comprar isso, eu preciso montar um enxoval. São coisas importantes, a gente não está dizendo que não é, né? Mas é fácil que essas coisas elas se tornem a nossa prioridade suprema, né? Isso se revela muitas vezes quando de repente as coisas não dão certo e aí mais uma vez isso se estende a várias coisas, né? A todos nós. A gente mede quando uma coisa ela de fato é algo que a gente tornou um ponto assim anormal, né? De fixação sobre isso, quando isso começa a mexer com as nossas emoções, quando isso começa a mexer com as nossas respostas, quando na verdade só Deus deve fazer isso, né? Então, quais são as prioridades de uma grávida? Como todo crente, a prioridade de uma grávida deve ser crescer no amor ao Senhor, crescer em obediência ao Senhor e cumprir, ser fiel em realizar, em cumprir aquilo que o Senhor lhe deu como responsabilidade nessa fase da vida. Então, tem grávidas de primeira viagem, mas tem muitas grávidas com a família grande, que já é o meu caso. Eu tenho as minhas responsabilidades. Então, a minha prioridade deve ser amar o Senhor, servir ao Senhor e ser fiel em fazer aquilo que Ele me chamou para fazer hoje. Então, humanamente, a minha prioridade sempre deve ser o meu marido. A prioridade da grávida é amar e auxiliar o marido que o Senhor Deus deu, sendo companheira, estando próxima a Ele, servindo a Ele com amor. Essa é a prioridade número um. E a gente vai descobrir que quando o bebê nasce, isso se torna um desafio e tanto. Se a gente acha que já é desafiador, agora, na gravidez, responder ao marido nas necessidades, cuidar dele. Então, isso quando um bebê chega, se torna algo bem difícil para muitas mulheres. Eu vivi isso
com a minha primeira filha, como é difícil a gente ajustar os lugares de cada um. Então, minha prioridade é meu marido. Eu continuo sendo dona de casa, eu continuo tendo que priorizar o cuidado do meu lar. Eu continuo sendo mãe, eu tenho que priorizar o cuidado das minhas filhas. Eu continuo sendo irmã, sendo serva na igreja, sendo filha. Então, esses papéis que eu desempenho, eu preciso priorizar, cumpri-los para a glória de Deus, grávida ou não. Né? É claro que o cuidado da saúde é muito importante nessa fase. São muitos exames, são muitas consultas. A gente tem que fazer isso tudo certo, cuidando da vida que está sendo gerada em nós. Precisamos nos cuidar, mas precisamos também nos preparar para o que vai vir quando a gestação acabar e o bebezinho chegar. Então é muito importante gastar tempo se preparando, lendo, ouvindo pessoas, de preferência, servos do Senhor com a visão correta acerca de tudo, uma cosmovisão correta. Porque a gente vai seguindo pediatra por aí, coach de sono por aí, e na verdade a nossa cabeça pode ficar muito mais confusa do que ser esclarecida pela luz do Evangelho. Então, cuidado com o que a gente segue, com o que a gente ouve. Mas é importante ler, se preparar. Essa semana teve uma live da Simone com a nora dela, Larissa Quaresma, sobre depressão pós-parto. Como é importante a gente ouvir sobre isso, aprender sobre isso, para nos prepararmos caso isso venha acontecer, dar algum sinal, como nós devemos agir. Ler bons livros sobre esse assunto, ler livros sobre criação de filhos, sempre vai ser útil, sempre vai ser necessário, e ter cuidado em focar excessivamente nessas questões tão secundárias de enxoval, de berço. Às vezes a gente gasta todo o nosso tempo pensando nisso e até ficamos descontentes quando a gente não consegue ter aquilo tudo que a gente gostaria de ter e comprar, de roupa, de tudo, que essa indústria vai vender tudo para você, o que você precisa e o que você não precisa. Então, a mulher tem que ter cuidado como ela vai administrar o tempo com essas coisas que são importantes, que têm o seu lugar, mas que não são o mais importante, não são o primordial. Então, a gente vai se preparar nesse tempo, a gente já vem sentindo isso, a nossa vida orientada para outra pessoa, nossa vida é orientada para outra pessoa, ela é orientada para o Senhor. E quando um bebezinho chegar, nós vamos ver que nossa vida vai ser orientada muito no cuidado com essa outra pessoa. Então, priorizar, nos preparar para isso, para esse sacrifício que a maternidade vai exigir de nós para sempre. Muito, muito bom, muito bom. Eu acredito que essa resposta, né, aquilo que a Escritura nos fala, né, que o nosso fim principal é a glória de Deus, isso deve nos nortear sempre, né, porque não raro a gente se depara com situações onde o pós-parto ele se torna algo terrível, né? E veja, mais uma vez, nós não estamos negando o aspecto orgânico, na verdade, nós não estamos negando isso. Mas muitas vezes a mãe ela vai se deparar com o fato de que não era um mar de rosas, né? Não era aquilo que nada contra. Tem blogueiro aí que é crente e tal, sério. Não é uma crítica aos blogueiros, não. As blogueiras, né? Mas nem tudo é daquele jeito, né? Nem tudo é como as pessoas colocam no Instagram, né? As coisas elas são difíceis, né? Passar uma semana, 2 semanas sem dormir direito, não é fácil, né? Principalmente nos 2 primeiros meses, onde geralmente se fica em casa por conta da imunidade do bebê. Então, não é fácil. E manter-se firme no seu propósito é algo que, de fato, deve nortear o coração da gente aí para que a gente não se perca, né? Isso aí. Se o fim for o filho, nós seremos sérios candidatos a nos frustrar, não é verdade? Mas se for a glória de Deus, nós teremos aí um combustível excelente para continuarmos apesar das dificuldades que vão vir, certo? Sem dúvida. Você falou de livros aí, né? Você gostaria de recomendar algum agora ou a gente pode deixar para depois? Não, tem livros sobre cuidado, né, puericultura, tem livros que ajudam, dão dicas para colocar rotina no bebê. Aí o que eu conheço nesse aspecto é o Nana Neném. Ele Sim. sintetizou
a Uhum. risca, mas eu gosto muito de Sim, como ele começa falando que o bebê não é o centro da casa. Já havia uma legal. família na chegada do bebê. O casal tem que estar muito unido. A prioridade deve ser um ao outro, mesmo entendendo aquela fase de cuidados necessários. Mas ele ajuda a colocar uma rotina. Tem o livro da Gloria Foreman, que é, acho que Sem Tempo para Deus, que fala da Isso. dificuldade de colocar, estabelecer uma rotina devocional, como a gente servir ao Senhor, como a gente se alegrar, se deleitar no Senhor, mesmo quando as nossas mãos estão cheias, quando tem muito trabalho. Ah, existem outros livros, milhares, sobre criação de filhos. Aí tem uma lista Aí a infindável. lista é infindável, né? Eu acho Tá? que é mais fácil a gente recomendar editoras, né? Ah, Que é é mais... verdade. Você tem a Fiel, tem muito livro bom, a Nutra, né, que trabalha muito na área do aconselhamento. A gente tem bons livros da cultura cristã também, mas que falam mais sobre isso. A gente tem alguns da Vida Nova, muito bons Uhum. sobre esses assuntos. A Trinitas, que é uma editora nova, que tem um livro Contentamento, que eu acho que é aplicável a toda e qualquer situação da vida da mulher, excelente. Nancy Virtuosa, Wilson, é? Nancy Wilson. da Nancy Wilson. Tanto o Contentamento como o Virtuosa são da Nancy Wilson. E são Uhum. excelentes. Excelente, excelente. Inclusive tem a Simone, eu acho que a Simone está com a gente aí também na transmissão, né? Tem um livro da Simone também, né, sobre disciplina. Fazendo outra transmissão agora, e o livro dela é o imperdível livro sobre disciplina, que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. É Exato. um livro que toda mãe tem que ter em casa e ler várias vezes. Nós conhecemos, realmente excelente. Nós vamos fazer uma última pergunta e após essa última pergunta nós vamos então passar, né, para você vai fazer algumas considerações finais e aí nós vamos passar para a pergunta dos nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, tá bom? Então a última pergunta que eu tenho para te fazer é como que a igreja ela pode servir de auxílio para as irmãs que estão passando por uma gravidez difícil, né? É extremamente importante essa questão porque é possível, né? É tentador, digamos assim, que algumas irmãs que tiveram uma gravidez tranquila, elas olhem para outra sem muita compaixão, né? Isso é besteira, não é assim, porque na minha época, em 1910, né, as coisas eram dessa forma e tudo. Então, olhando para a escritura, né, como é que a gente pode entender qual o papel, o nosso papel enquanto igreja, no auxílio dessas irmãs que têm passado por uma gestação muitas vezes não tão fácil. Bom, as dificuldades de uma gestação podem ser bem variadas, né? Mas independente de qual for a dificuldade, qual for a luta que essa irmã está enfrentando, a igreja pode apoiá-la em oração. Em primeiro lugar, apresentá-la àquele que pode resolver, aquele que pode sustentar e dar graça para a irmã passar por esse momento difícil. Eu acho que o principal papel da igreja nesse momento é oração. Mas a igreja, ela também pode ajudar se alegrando com a gestação. Então, muitas vezes, a dificuldade que uma grávida está enfrentando é a gestação de um bebê que foi diagnosticado com uma síndrome e ele não vai ter expectativa de vida depois do nascimento, talvez de horas. Então, a igreja precisa ver essa gestação como uma bênção do Senhor e se alegrar com essa família, mesmo que chore com essa família também, pela dor, pela dificuldade que está enfrentando e sustentá-los para que sejam firmes em colocar esse assunto nas mãos do Senhor e que o Senhor é que sabe a hora, se e quando esse bebê vai partir para estar com o Senhor. Nós cremos, sendo um filho da aliança, que ele parte para estar com o Senhor. Mas às vezes não é uma dificuldade assim tão grande e vou dizer no meu caso agora, quando a gente descobriu poucas semanas atrás da gestação, eu não estava esperando engravidar do quinto em meio a essa pandemia e talvez eu tivesse até dúvida se de fato eu iria engravidar mais uma vez ou não. A gente sempre tem aquela ideia que a gente vai dizer quantos filhos vai ter, né? Que isso está no nosso controle, quando na verdade
Isso está no controle do Senhor, como todas as áreas da nossa vida. Então, foi Legal. para mim de muita ajuda quando eu vi a minha igreja se alegrar com essa notícia. Quantos irmãos manifestaram alegria, choraram emocionados, mandaram mensagens amorosas, como isso foi alento para mim, como isso me acalmou quando eu estava pensando, isso não é o momento ideal para estar grávida. Isso não é o momento perfeito para você estar saindo de casa, fazer exame, e, enfim, todos os riscos, né, que a gente está correndo nesse tempo que a gente está vivendo. Então, a igreja se alegrar, eu acho que é uma grande ajuda. Mas aí tem as maneiras práticas que a igreja pode ajudar também. Tem o aconselhamento, a ajuda falando o que a palavra de Deus diz, trazendo alento, trazendo consolo, mas outras coisas também, como por exemplo, se a dificuldade que a irmã tem é que ela tem que fazer repouso, que algumas irmãs vão fazer uma faxina na casa dela, que algumas irmãs se juntem e se rodiziem para cozinhar refeições para a família dela, que alguém possa acompanhá-la consultas, caso o marido não possa fazê-lo, levá-la de carro. Hoje a gente não pode nem entrar em consultório médico com o marido, nem fazer ultrassom com ninguém. Mas, às vezes, só levar uma irmã que não tem carro, que precisa desse apoio. Então, são formas práticas, simples. Eu sei que agora, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, isso está um pouco limitado, né? Mas, de alguma forma, a gente pode mostrar amor, a gente pode mostrar zelo. Hoje chegou na minha casa um bolo. Chegaram vários nesses dias de irmãos mostrando que estão alegres conosco. Isso ajuda também, isso deixa o nosso coração alegre, o nosso dia mais leve, mais feliz. Enfim, se oferecer para lavar as roupinhas do bebê, para passar as roupinhas do bebê. Algumas dificuldades são financeiras. Então, ajudar essa grávida a montar um enxoval, a fazer um chá de fralda. Então, são várias ajudas práticas que a igreja pode prover, mas a igreja também não pode esquecer que não acaba quando a mulher tem o neném, não. Quando o bebê nasce, essas dificuldades existem. Tem um texto do Mulheres Piedosas que a Simone escreveu excelente sobre esse assunto, e ela traz o exemplo de como as mulheres da igreja dela fazem para ajudar as mamães que tiveram filhos há pouco tempo. Então, a ajuda da igreja pode se estender da gestação até os cuidados dos primeiros dias, semanas ou meses do bebê com a jovem mamãe. Perfeito, perfeito. Eu lembro você falando aí, eu lembrei da situação, porque você sabe, né? Vocês têm acompanhado a nossa situação. A Aninha vai fazer 9 meses agora, sábado, se Deus quiser. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, né? A Igreja Presbiteriana da Abolição. A gente tem percebido, os irmãos têm nos ajudado muito. Eu achei interessante, eu só estou falando isso porque achei muito legal você exemplificar isso de maneira prática, porque muitas vezes as pessoas elas pensam que é uma coisa absurda, uma coisa inalcançável e tudo, né? Esses dias, uma irmã, não, ó, eu sei que a Aninha tem andado indisposta, então eu vou deixar uma janta aí para vocês, né? E é interessante como isso ajuda até o pastor, porque imagina você, nesse período de quarentena, nós temos trabalhado até mais, né? No sentido de sempre estar preocupado com live, como é que a gente pode atender as nossas ovelhas diante dessa situação, né? De uma irmã que chegou e falou, olha, pastor, eu não posso ajudar, né? Eu não posso ir aí porque eu estou com problema no braço, mas eu quero pagar a faxina. Olha só, né? São coisas que a gente não... É bênção de Deus, né? São questões práticas, né? É uma maneira tão prática, né, de demonstrar amor. Claro, eu não estou falando só desses aspectos. Existem muitos outros, como você mesmo mencionou aí, mas que ajudam bastante e, principalmente, depois, né? Depois, eu lembro quando o Pedro nasceu, na primeira semana, foi muito difícil. E eu disse, né, Maria de primeira viagem, cheguei lá para as irmãs da SAF lá em São Paulo na época, não, fiquem tranquilas, eu vou lá, né, vou acompanhar tudo, não dormi, passei uma semana sem dormir direito. No domingo à noite, fui pregar, só a misericórdia do Senhor ali, mas os presbíteros, pastor, relaxa aí, descansa, uma semana aí e tal. Mas são coisas importantes, é a sensibilidade, eu acho que o mais importante, né, Paula,
a igreja está sensível a este momento, né? Maneiras e oportunidades não faltam. Eu acho que o que é mais difícil é a sensibilidade nesse momento e nós louvamos a Deus porque nós temos experimentado isso, de fato, né, nas nossas famílias. E não Que a é gente porque seja... Pode falar. experimentando dessas dificuldades que a gente não vai se compadecer, né? Às vezes a gente não viveu isso, então a gente pensa que todo mundo pode passar sem ajuda, porque a gente não teve ajuda. E aí a gente retém uma ajuda que poderia oferecer, deixa de fazer o bem quando poderia fazer. Uhum. E lembrar que quando a igreja age assim, nós somos abençoados, mas a igreja é mais abençoada ainda. Porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a igreja cresce com isso. Ela cresce em amor, ela cresce em serviço e ela recebe galardão e recompensas do Senhor quando ela serve fielmente assim. A Camila Diniz está comentando aqui, a Camila Diniz, que é lá de Poá, né? Aí ela dizendo aqui. Oi? Eu lembro dela. Sim, aí ela diz aqui, sábado passado minha igreja fez um chá carreata, né, que o pessoal tá falando aí. Todos fomos de carro e deixamos um pacote de fraldas para a irmã grávida, sem contato com ela. Chorar, é lindo. A demonstração de querer ajudar, mesmo com essa situação. Bênção, é aquilo que nós falamos, né? É a disposição, né? Bom, então nós vamos agora abrir esse espaço para você trazer algumas considerações finais. E aí, depois das suas considerações finais, nós vamos encerrar essa live, tá? E eu peço que todos vocês que estão nos acompanhando, que vocês retornem conosco daqui a pouco, né? O Facebook ele vai encerrar a live, mas nós vamos encerrar antes. E eu retornarei junto com a nossa irmã, né, com a Paula, para que a gente, então, possa responder as perguntas que foram feitas, tá bom? Bom, acho que a gente já conversou bastante coisa aqui. Foram perguntas muito boas que deram para a gente trazer um pouco do que são as dificuldades, mas de ressaltar que a graça do Senhor é sempre superabundante em meio às dificuldades que a gente enfrenta. Nossa visão acerca da gestação, ela precisa ser pautada unicamente nas Escrituras, não na cultura, não nos meios de comunicação, não nas nossas ideias, mas quando a nossa visão está alinhada, nós seremos. Então, a gente falou aqui de lutas, falou de dificuldades e apontou que muitas delas são causadas pelo pecado no nosso coração. Muitas vezes isso parece uma palavra muito dura, mas na verdade a gente se solidariza porque somos pecadores igualmente, né? Estamos falando primeiramente de nós, porque nós vivemos ainda essa luta da carne contra o espírito, mas quando a gente fala que o pecado é uma condição que traz isso, não só o pecado original, que fez o mundo cair na miséria que com todas as dores e problemas, isso foi solucionado em Cristo e será solucionado finalmente em Cristo, quando ele fizer novos céus e nova terra. Mas quando a gente aponta o pecado, a gente fala disso porque há uma solução para esse problema. Tem uma cruz vazia. Então, o Senhor já venceu esse problema por nós. Então, ele nos fortalece para também vencer, para passar pelas dificuldades sem pecar, que o pecado é a pior coisa que pode nos acontecer. Não são as dores, não são as perdas, não é a falta de algo material. A pior coisa que pode nos acontecer é o pecado, porque quebra a nossa comunhão com o Senhor e nós somos criados para viver numa comunhão maravilhosa com Ele. Então, não entendo quando a gente aborda o pecado como falta de empatia, não. Mas apontar para a solução real, que é Cristo, isso pode ajudar as nossas protestantes, aqueles que as acompanham. Isso é o que pode nos dar esperança de fato. Amém, amém. Então, graças a Deus, foi um tempo maravilhoso, né? E vamos agora para o segundo tempo. Eu vou encerrar essa live e nós vamos retornar logo em seguida para respondermos, então, as perguntas dos nossos participantes. Fiquem atentos, tá bom? Nós vamos encerrar agora e retornaremos logo em seguida. Então nós já estamos aqui ao vivo, voltamos. Vamos aguardar aí os nossos participantes.
Opa, os nossos irmãos, as nossas irmãs estão voltando aí. E nós vamos então agora para o nosso segundo tempo, onde trataremos a respeito das perguntas que foram mandadas para nós. Primeiro pelo Instagram e depois as perguntas que foram mandadas no transcorrer da nossa transmissão, tá bom? Nós temos aí as nossas irmãs, a Nayane Carvalho, Experiências de uma Mãe, que é minha esposa, Caminhos Maternos, Gemima, esposa do Reverendo Samuel, Dante, bem-vindo Dante, Gabriela Almeida, Camila Costa, Bibi Bispo, Bibiane, seja bem-vinda. Vamos aguardar aqui, não sei se a Paula já entrou. Opa, Reverendo Vitor. Deixa eu ver. Paula, se você já está aqui, por favor, dá só um sinal aí, só para a gente... Opa, já entrou. Eu vou mandar aqui um convite para você, tá bom? Então já mandei aí um convite para nossa irmã Paula. Opa, beleza. Vamos lá, vamos agora para o nosso segundo tempo, né? Eu vou começar com as perguntas que foram mandadas para nós pelo Instagram, tá bom? Primeiro eu quero de antemão agradecer, né, aos nossos irmãos que contribuíram mandando essas perguntas para nós. Então, sem mais demoras, né, para não dizer delongas aí, vamos então com essas perguntas. A sensibilidade e carência afetiva são justificáveis pela enxurrada de hormônios natural da gestação? Acho que essa pergunta até você já respondeu, né? Mas se você quiser considerar mais alguma coisa, fica à vontade. Se não, nós podemos passar, tá bom? Dá para falar mais alguma coisinha sobre isso, rapidinho? É que, Dá. de fato, os hormônios que estão trabalhando no nosso corpo agora, eles estão, alguns deles, numa quantidade 30 vezes maior do que a quantidade normal. Isso vai afetar o humor, isso vai realmente nos fazer chorar um pouquinho mais, essa tão famosa sensibilidade das grávidas, chorando com propaganda, chorando com desenho animado. Então, acontece, é real, né? A nossa preocupação é que a gente não encare emoções desordenadas como sendo algo normal. Então, as emoções, elas podem aparecer e aí nós vamos parar, analisar, tratar e, mais uma vez, sondar o nosso coração para ver se há pecado por trás dessas emoções que vão ser exacerbadas, vamos dizer assim, pelos hormônios. E aí não é só na gravidez, na TPM a gente pode usar essa desculpa também, no puerpério, talvez até mais. A menopausa, então, seria outra desculpa para a gente viver carente, ou triste, ou chorando toda hora. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, mesmo que isso possa explicar, não justifique. A gente precisa buscar, algumas vezes, ajuda, mas sondar o nosso próprio coração e entender que essa nossa carência, ela não pode ser suprida por homem nenhum. Não é? O marido, ele não vai conseguir, né, suprir plenamente as nossas necessidades. Nós não somos o centro do universo. Então, o Senhor está no centro do universo. E só Ele pode suprir as nossas carências todas. Só Ele que vai preencher completamente o nosso coração. Nenhum marido, por melhor que seja, por mais atencioso, dedicado, delicado, manso, vai conseguir tornar a nossa gestação um período de pular em nuvens. Não é assim. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, de colocar expectativas nos outros que eles não conseguem cumprir, que eles não são obrigados a viver escravizados à nossa carência. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, se preciso, recorra à ajuda de mulheres mais velhas na sua igreja, que já passaram por isso. Se for necessário, converse com seu médico, diga o que você está experimentando nesse tempo, mas procure primeiro ver no seu coração se você está descansando no Senhor, se você está saciada no Senhor, e não colocar em homens essa expectativa de que só Deus mesmo pode cumprir na nossa vida, de nos preencher
de nos fazer plenas nele. Ótimo. A, a pergunta seguinte é: o medo do parto é falta de confiança em Deus? Bom, primeiro que o medo é algo natural nesse mundo do pecado, né? E foi uma das primeiras experiências, um dos primeiros sentimentos negativos que o homem experimentou depois da queda. Ele teve vergonha e ele teve medo. Então, sim, a gente precisa aumentar e crescer na nossa confiança no Senhor. Mas a nossa confiança no Senhor, ela não vai fazer a dor do parto passar, ela não vai fazer os desconfortos da gestação desaparecerem, mas vai nos dar coragem para enfrentar essa dor, para enfrentar esses desconfortos, sabendo que o Senhor está conosco, nos sustentando em meio a esse momento. Ele nunca nos deixou e nunca nos desamparou. Ele promete isso lá em Hebreus 13:5. E quantas vezes na Bíblia a gente ouve o Senhor repetindo para os seus servos: não temas, porque ele sabe que o medo é algo natural do nosso coração. Então ele diz para as nossas irmãs grávidas: não temam, mesmo que ele saiba a dor que elas vão experimentar lá na frente, né? Muitos que ouviram do Senhor não temas enfrentaram cadeias, enfrentaram tortura e até morte por causa do Senhor. Mas ele diz: não temas, porque ele está conosco. Então, temer o parto, temer a dor do parto, vai fazer parte em alguma medida, mas isso não pode nos paralisar, nem nos congelar. Então, a gente precisa pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, nos dá confiança de que eu vou passar por isso com o Senhor ao meu lado. Então, acho que isso aqui fortalece, né? Lembrar o que Cristo sofreu por nós, sermos fortalecidas, porque Ele se compadece da nossa dor, Ele consegue se identificar com a nossa dor, porque Ele experimentou, foi um homem de dores, Ele sabe ter. E Ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, em meio a essa dor do parto ou de qualquer outra coisa que a gravidez possa trazer, pedir ao Senhor: aumenta assim, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, que possamos enxergar que o Senhor está conosco, mesmo quando as nossas emoções não estão caminhando nessa direção. A Tua palavra diz que o Senhor está comigo e eu creio que o Senhor me dará força, né? Quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor capacita os seus servos a passarem pelas circunstâncias que Ele mesmo já preparou para esses servos viverem para a glória dEle. E lembrando que ele capacita até numa cesariana, né? Porque parece que, né, existe uma coisa assim, quase que ideológica aí, né? Com o parto normal, como se fosse a mãe que optasse pela cesariana, ela fosse alguém inferior, né? É importante também a gente trazer esse ponto aí, né? E a cesariana traz as suas dores. Eu sei porque já passei por 4 e vou para minha quinta. É Não verdade. foi uma pessoal minha, mas foi assim que aconteceu. Uhum, Talvez se eu voltar ao meu primeiro parto, com o que hoje eu já sei, não fosse assim, mas assim foi. E a uhum. recuperação é dolorosa. Levantar da cama é extremamente doloroso no pós-parto. Então, existem dores envolvidas também numa cesariana. Então, a dor do parto não é só aquela dor do período de contração, do período da expulsiva, eu não sei bem todos os termos, mas certamente que o Senhor está conosco, não importa qual seja o tipo de dor, Verdade. a força dele é maior do que ela. É verdade. Bom, então vamos aqui. Como evitar conflitos com a mãe, sogra, quanto a decisões na gravidez? Eu acho que os principais conflitos que podem surgir com mãe, com sogra, seria sobre o momento ideal de engravidar. Se é o momento agora para ter mais um filho, quantos filhos a gente deve ter, né? Muito pai e mãe fala muito sobre isso. É cedo Uhum. demais, é tarde demais, já é demais. Mas as outras decisões pequenas da gestação, qual vai ser o nome do bebê, onde vai nascer, quem vai ajudar nos primeiros dias, como é que vai ser a roupinha, como é que vai ser o quarto. Enfim, todas essas coisas secundárias podem sim se tornar causas de conflito, como tudo, né? Pode se tornar causa de conflito para nós que temos pensamentos divergentes, às vezes queremos impor a nossa forma de pensar,
Mas é importante que a gente lide sempre com os nossos pais com respeito, com honra, sabendo que esse é um mandamento do Senhor, honrar pai e mãe. Então, todas as vezes que vamos tratar com eles, devemos ter isso em mente, que devemos respeito a eles, que devemos ouvir os seus conselhos, especialmente aqueles que são servos do Senhor, piedosos, que só crescemos ao ouvir os conselhos deles, mas que as decisões na família competem ao casal tomar. Então, Uhum. o casal tem que estar certo disso, a responsabilidade é deles, as decisões serão tomadas por eles, e eles têm que estar muito unidos nisso. Não pode haver divisão nesse time aí, porque senão o inimigo entra e aí o conflito vai se tornar muito maior e muito mais difícil de resolver. Então, quando surge um conflito assim, uma opinião, ou algo que foi dito de uma forma que não foi gentil, não foi amorosa, o ideal é que cada um cuide e converse com a sua mãe. Então, se o conflito está sendo gerado com a minha mãe, que eu converse com a minha mãe, que eu exponha a situação com amor, com respeito. Se algo com a minha sogra, que meu esposo converse, que ele diga: mãe, a gente decidiu assim, nós entendemos que assim é o melhor para a nossa família, nós entendemos que vocês vão aceitar, vão nos apoiar, vão nos ajudar. Então, fazer isso certamente vai ajudar e vai minimizar algumas consequências ou vai diminuir alguns conflitos que poderiam ser maiores, gerar divisão, desunião. Não precisa ser assim, na verdade, né? Nós podemos caminhar em paz, honrando as pessoas, sendo mansas, respondendo humildemente também aos conselhos, às sugestões, mas o casal entender que eles tomam a decisão e fazendo isso de forma coesa, para que todo mundo saiba que a decisão não é de Paula, não é de Vitor, é do casal. E assim eles vão respeitar as nossas decisões. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui de uma participante. O que fazer quando a gestação é difícil e você não tem alegria ou prazer nesse período? Bom, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo repete algumas vezes, né, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, a nossa responsabilidade é nos alegrarmos no Senhor em meio a qualquer circunstância. A ansiedade que muitas vezes rouba essa alegria, o próprio texto de Filipenses vai dizer como é que a gente pode vencê-la, apresentando ao Senhor as nossas petições pelas súplicas com ações de graças. E fala que a paz de Deus guarda o nosso coração, mas também nos ensina a prestar atenção no que a gente pensa, né? O que deve ser, o que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Então é muito importante nesse momento em que a alegria que deveria estar presente, não só pela gravidez, mas pela bênção do Senhor de modo geral, quando ela não está presente, será que os nossos pensamentos são os pensamentos corretos? Será que os nossos pensamentos são os pensamentos do alto, como Colossenses diz? Será que estamos pensando nas coisas do alto? E aí é importante a gente pensar e ver se nós estamos, de repente, acreditando em alguma mentira do adversário. E se a gente encontrar no nosso coração alguma mentira, a gente precisa confrontar essa mentira com a verdade da palavra do Senhor. E isso vai nos colocar no caminho da libertação e do ajuste das nossas emoções também. Então, que mentiras poderiam ser essas, por exemplo, que tiram a alegria? A mentira de que essa gestação veio na hora errada. Esse não era o momento, eu não me formei, o marido está desempregado, tem uma pandemia acontecendo. A mentira de que a gestação veio na hora errada, ela tem que ser confrontada com a verdade da palavra de Deus, que diz que o Senhor tem o controle, o tempo nas suas mãos. E Ele é que determina o tempo na nossa vida, de um filho vir. Então, isso é uma mentira. Temos que combater as mentiras. Outra mentira. Não podemos sustentar mais um filho financeiramente. Não tem como pagar a escola de mais um filho. Isso é uma mentira, porque é o Senhor que provê as necessidades dos seus servos. É o Senhor. O homem trabalha. O homem trabalha para construir, mas é o Senhor que edifica e é o Senhor que sustenta. Então, essa é uma mentira que precisa ser combatida. Então, mentira que eu não vou suportar esse enjoo.
eu não vou aguentar mais uma semana com esse enjoo, é uma mentira. Porque o Senhor vai lhe dar força para suportar esse enjoo, mesmo que ele dure os 9 meses. Então, algumas dessas coisas que podem estar roubando a alegria da gestação podem ter como raiz mentiras que a gente está acreditando. Mas é claro que algumas grávidas podem precisar de ajuda para lidar com essas coisas do pastor, da esposa do pastor, de mulheres sábias, de conselheiros bíblicos, e até, dependendo quanto tempo isso dure e o que isso está acarretando, conversar com o médico a esse respeito, não se calar nisso, mas abrir o coração para aquelas pessoas que podem ajudar a ver as coisas da perspectiva do Senhor ou a trazer alguma ajuda e alento em forma de medicação, talvez em algum momento isso seja necessário. Mas, principalmente, a gente tentar alinhar os nossos pensamentos e procurar ver se há ansiedade, se há alguma mentira, que pode ser isso que esteja ocasionando essa falta de alegria no Senhor e nesse momento maravilhoso da gestação. Perfeito. Tem um livrinho do Jeremiah Burroughs, né, um puritano, cujo título é Aprendendo a Estar Contente. E nesse livro é interessante que ele fala o seguinte: se você está analisando o quadro da sua vida e você está sempre buscando justificativas, né, para o seu descontentamento, dizendo, ok, Deus é soberano, mas existe essa e essa situação aqui. Ou seja, se você pinta um quadro e coloca Deus de fora, esse quadro ele é mentiroso. E exatamente isso que você falou, né, a respeito dessas mentiras. Porque quando a situação está difícil, nós pintamos um quadro e, embora a gente não admita isso verbalmente, mas as nossas convicções, elas revelam que, de fato, nós acreditamos que Deus está fora de cena. Né? Que Deus não está trabalhando em meio a essas circunstâncias. É, de fato, uma grande mentira, realmente, que nós precisamos tomar muito cuidado, né, para combater. São mentiras sorrateiras e que vêm muitas vezes com aquele sentimento de autocomiseração, né, aquela coisa. Enfim, vamos seguir aqui. Muito boa a sua colocação. Como lidar com os imprevistos que vão surgindo na fase preparatória para o parto? Podem surgir, né, antecipações de parto e tantas outras coisas, né? Eu lembrei de Provérbios 16:1, que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E pouco depois, no verso 9, a gente lê que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, a gente faz o que nos compete, a gente planeja, programa, né? Mas entendendo que, na verdade, nossa vida, nossa família, nosso parto, tudo está nas mãos do Senhor. E mesmo que a gente planeje, a gente faz isso com confiança e em submissão ao Senhor. Quando Ele frustra os nossos planos, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não está cuidando de nós, é porque Ele tem outros planos para nós que certamente vão se provar melhores, mais altos, mais sublimes. Então, quando imprevistos surgem, quando os nossos planos são frustrados, a nossa resposta natural pode até ser murmuração, descontentamento, aquela frustração que ninguém consegue transformar. Mas a nossa resposta possível, pela graça de Deus, é confiança, é gratidão, é louvor ao Senhor, porque não é a nossa vontade que é boa, agradável e perfeita. É a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. E Ele prometeu que vai fazer essa vontade na vida dos seus. Então, imprevisto sempre acontece na nossa vida, na gravidez, no parto, não é diferente. Mas o Senhor está operando a vontade dEle, isso deve nos tranquilizar o coração e nos levar a ações de graças. É o que tem muito a ver com aquilo que você falou anteriormente, né, em relação ao quanto nós estamos contentes no Senhor, né? Eu acho que isso vai delimitar muita coisa, né? O 10º mandamento, ele nos lembra que o Senhor ele nos proíbe de cobiçar, né? Cobiçar aquilo que não é para nós. E o lado positivo desse mandamento é que nós devemos encontrar nossa completa realização e satisfação nele. Então, quando os contratempos da vida acontecem, e nós muitas vezes respondemos com ira, com
amargura ou autocomiseração, né? Com frases, né, do tipo, eu preciso disso, né? Por favor, alguém olha para mim, né? De fato, são aspectos que são reveladores, né? Mas como é bom a gente saber que Deus está tratando nosso coração e até mesmo nesse momento ele não... Ah, tá bom, minha filha está grávida, deixa ela ficar aí à vontade. É uma fase, né? Como muitos pais fazem com seus filhos, né? Ah, mas é porque isso aí é porque ele está com sono, né? Então o sono é liberdade para pecar à vontade, fome é liberdade para pecar à vontade. Mas como é bom a gente ter a palavra de Deus que confronta o coração da gente em relação a essas mentiras aí. O Senhor Bom, citou pode falar. Jeremiah e desse livro, né? Tem várias citações maravilhosas desse livro e uma delas é a definição do contentamento cristão, que eu não sei de cor, mas ela diz mais ou menos isso, que o contentamento cristão é um estado doce, calmo, interno do espírito que alegremente se deleita na sabedoria, na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Então, é algo interno, interior, produzido pelo próprio Espírito em nós, que nos ajuda a nos alegrar e nos deleitar na vontade do Senhor, seja ela qual for, seja qual for a circunstância que Ele nos coloca. E como a gente precisa crescer nesse contentamento, né? Isso vai dizer respeito a tudo, como o Senhor citou o 10º mandamento, os nossos relacionamentos, o marido, os servos, né? As nossas posses, a nossa casa, o enxoval do bebê, e as nossas circunstâncias mais diversas, como nesse caso a gente está tratando, né? Nossos planos que são mudados pelo Senhor. Exato. E você falou uma coisa que me lembrou, né? Uma colocação que você fez no primeiro momento da nossa live, em relação a como a igreja ela deve reagir diante de uma gravidez cujo bebê ele terá algumas dificuldades, né? A importância da igreja se alegrar, né, com a família e tudo. E o que é interessante, como você mesmo colocou, é que parece que a igreja ela não está satisfeita, né? Se ela age de maneira contrária, ela não está contente com a vontade de Deus e às vezes não passa a sensibilidade ali de, peraí, eu preciso ajudar essa família que está passando por esse momento a encontrar contentamento, né? A ver as coisas da maneira correta. Não é uma crítica que eu entendo perfeitamente, mas você sabe muito bem disso, né? Quando nós estamos esperando um bebê, né? Nós sempre ouvimos, né? Que venha com saúde e tal, aquela coisa. E eu fico pensando, né? E se Deus não quiser que seja assim? Mas existe uma coisa interessante, o reverendo Emílio Garófalo, ela está esperando, né? Agora tá também nessa uma pregação, enquanto eu ouvi essa pregação e isso não saiu mais da minha mente, ele fala o seguinte, olha, todos nós, num certo sentido, nós nascemos com deficiências físicas. Porque nós já nascemos com a predisposição genética para desenvolver um câncer, ou, enfim, o nosso corpo ele vai parar num certo momento. Isso aí é uma coisa inevitável, né? E tudo isso foi ocasionado pelo pecado. Então, claro que alguns vão mostrar isso de uma maneira mais clara, né, do que outras pessoas, mas todos nós, porque o projeto original não era esse, né? E por causa do pecado, todos nós nascemos nessa condição. Mas como é precioso para a gente, como é desafiador a gente olhar as coisas à maneira de Deus, né? Eu vou trazer aqui algumas perguntas que foram lançadas para nós no transcorrer da nossa live e dizendo aos irmãos o seguinte, se você tem alguma pergunta, por favor, mande para nós, tá? Nós teremos todo o prazer aqui de conversar sobre a sua pergunta, tá? Simone Quaresma mandou uma mensagem aqui para nós, amigos queridos. Que bom, Gemima, que tá dando certo agora acompanhar. Bom, então vamos aqui. Deixa eu colocar aqui a pergunta. Sobre os livros, você já indicou, né? A minha esposa fez uma colocação dizendo que tem que ter uma live pós-parto, né?
Meio difícil. Vamos com calma, vamos com calma. Mas vamos lá. A Narinha, que é a esposa do reverendo Christoph, Beijo ela bem grande. disse, o perfil dela está aqui dedicadas ao lar, né? Ela diz assim, pastor, se puder, pede para Paulinha falar um pouco sobre a chegada do segundo filho. Ah, Ela está esperando, né? Agora tá também nessa espera aí. bênção. É um menino ou uma menina que vai vir agora para animar lá o lar deles? Eu acho que eles não sabem ainda. Tá bem no início. Tá bem no início. Estão na curiosidade igual a mim. A, Outro. a Pode chegada falar. do filho, ela tem uma certa tranquilidade maior, porque a gente já passou por algumas daquelas situações, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, já sabe mais Uhum. ou menos como vão ser as noites. Então, no meu caso, particularmente, foi bem tranquilo, apesar de que no parto eu tive um problema grave, por pouco eu não perdi o útero, inclusive, por pouco eu não morri no pós-parto de Letícia, mas tirando isso, foi super tranquilo. A minha preparação foi mais difícil. Eu não conseguia preparar tantas coisas para a Letícia, quem eu não via. Então, era difícil até acreditar que eu ia amar alguém, tanto quanto eu amava Isabela, a minha primeira filha. E aí, como a gente se engana com isso? Como o Senhor faz transbordar o amor no nosso coração? É uma coisa impressionante quando você vê aquela criança. Primeiro que você já ama, né? Você está gerando, você ama, você quer cuidar, você quer o bem. Mas o amor vem assim, transbordante. E aí, esse medo que eu tinha de que eu não ia amar tanto, nossa, isso é balela, né? E foi muito mais fácil para mim administrar as rotinas, o cuidado. É desafiador dar assistência ao filho mais velho, especialmente quando é pequeno, como é o caso de Thomas. Isabela já tinha quase 4 anos, já não era mais um bebezinho, já não usava mais fralda. Então foi mais tranquilo, ela pôde me ajudar muito. Mas foi algo assim que toda a família ganhou, cada um que o Senhor traz, né? Como a gente ganha com isso, como a gente aumenta em fé, em amor ao Senhor com essas bênçãos que Ele traz. Então, para mim foi difícil, enquanto estava grávida, pensar como é que seria dividir esse amor, o tempo, mas o Senhor provou que capacita, que dá graça. Toda a família logo se adaptou e foi uma bênção a chegada de Letícia para a nossa vida. Que bênção. E você tocou num ponto aí, eu queria fazer essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que é minha agora, né? Você falou, achei curioso, e é o que a gente vai viver, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, é o que a gente vai viver. Bela tinha 4 anos, né, quando Letícia chegou, e como é que ficou essa divisão aí de atenção, essa, esse aspecto, né? Porque são necessidades diferentes, eu acredito, né? Sim. A, a Bela, certamente, ela tinha uma necessidade maior de atenção, né? Enquanto a Letícia já era uma coisa mais, como é que eu posso dizer, alimento, né? Cuidados básicos, né? Como é que ficou isso aí? Eu tinha lido algo sobre isso, que era importante atender às necessidades do bebê, mas se o bebê estava alimentado, se o bebê estava limpinho, você pode deixar o bebê no berço, tranquilo, você pode dar atenção ao seu filho, à sua filha. Então eu procurei fazer isso com Letícia. Eu amamentava e ela foi bem tranquila, ela mamava, arrotava e dormia até a próxima mamada. Foi uma coisa assim maravilhosa com Letícia. Isso me permitiu poder dar atenção à Bela. É claro que há cobrança, é claro que há uma certa insegurança no filho que já estava lá, isso é natural acontecer. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso, não exaltando o pecado que é demonstrado, mas também entendendo o lado da criança que teve a vida mudada tão drasticamente. Então é importante fazê-los participar dos momentos, mesmo que isso às vezes atrapalhe um pouco, da troca de uma fralda, de um banho. Então, cultuar ao Senhor juntos ali, mostrar que a família ainda continua no mesmo propósito que sempre foi o propósito dela, que é a glória do Senhor. Então, trazer a criança, o irmão mais velho, para junto, para participar, deixar pegar, com aqueles cuidados todos.
mas deixar acariciar, não colocar uma barreira entre eles, mas dizer que bênção é, que presente é esse irmão que o Senhor está trazendo, que bênção para a família, mais esse filho da aliança. Então, essas coisas nos ajudam a enfrentar esses primeiros momentos mais desafiadores da chegada de um segundo filho, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Bênção, bênção. Eu não vejo a hora de Maria Luísa chegar. Estava falando com a minha esposa, né, esses dias que, assim, existe essa preocupação. Achei legal a pergunta que Narinha fez, né, porque eu acredito que é a pergunta de muitas pessoas, né. A gente fica pensando, como é que vai ser o segundo? Será que vai ser o mesmo sentimento, né? Fica naquela. E eu acho que o homem, não sei se é só a minha experiência, né? Reverendo Vitor está aí para... Reverendo Alain René também entrou aí, os homens. A gente parece que não pensa muito nisso, né? A gente pensa mais nos cuidados com a esposa, naquele momento e tudo. E comigo, eu acho que é como se algumas chaves elas fossem ligando assim no transcorrer dos meses, né? De modo que o momento que eu estou agora é um momento diferente do começo. No começo eu tinha mais aquela preocupação, eram os enjoos da esposa e tal, e agora eu estou mais naquela expectativa, né? De ver e estar com ela, e estar com Pedro, enfim, como é que vai ser isso aí e tal, mas talvez pelo fato de já ter passado pelo primeiro, a gente descansa um pouco nesse sentido. E é como se alguns botões fossem ligando assim, rapaz, eu amo essa menina, né? E, enfim, é coisa de Deus. Sim. Eu acho que essa ansiedade, né, às vezes é perigoso, né? Você acho que ficar muito nesse sentido. Será que eu vou? Será que não vou e tal? Não, é a minha filha, é o meu filho, né? E é alguém que está debaixo da minha responsabilidade. É uma bênção de Deus na minha vida, né? E deixar que Deus faz o resto, né? Mesmo Viver quando ela acorda pela quarta vez na noite, mesmo quando são 2 meses ou 2 anos sem dormir direito, é uma bênção que o Senhor dá e que a gente pensa assim, como é que eu vivia sem essa criatura? Eu acho muito lindo a esposa do pastor Douglas, que tem 7 filhos, como ela fala do Silas, que é o sétimo. Ela sempre diz assim, ele é aquela coisa preciosa, ele é essa bênção tão grande de Deus. Não tinha como nós vivermos sem ele. Deus sabia o quanto nós precisávamos dele na nossa família. E eu sempre me emociono quando ela diz isso, porque eu sei que eu vou dizer isso também da minha quinta ou do meu primeiro menino, né? Que como é que a gente vivia sem essa criatura? Nossa família não estava completa, a gente achava que estava, olha que tolo, que bobo. Nós éramos achando que estava ótimo com 4, bom tá agora com 5. Então o Senhor faz assim conosco, Ele vai virando as chaves no tempo certo. E Ele vai nos ajudando a crescer em amor, né? O amor é algo que a gente sempre vai ter que crescer, porque nós somos tão ensimesmados. E um filho, ele nos desafia nisso, né? É um exercício de morte diária para as nossas vontades, para o conforto. É morrer, é morrer. Ser mãe é morrer todo dia. Mas como é gloriosa essa morte, né? Porque a gente morrendo é que vive, morrendo é que frutifica como grão de trigo, que se não cair na terra e não morrer, não produz fruto. Então essa é a realidade da maternidade e o Senhor nos capacita e nos ajuda nesse processo de morte diária, em amor ao Senhor e aos nossos filhos. Amém, amém. Bom, eu quero agradecer, né, mais uma vez. Nós tivemos um tempo bastante proveitoso aqui. Eu digo que foi a live que mais tivemos acesso, né, até agora. Então, queremos louvar a Deus. O assunto excelente, né? Acredito que serviu para consolar o coração de muitas pessoas. Eu quero louvar a Deus por todos, né, que estiveram conosco nesse tempo. Tanto irmãs como irmãos que vão poder, né, seja se a irmã está passando uma situação de gravidez, ou se está grávida, ou se não está, mas vai poder ser um instrumento nas mãos do Redentor para consolar, para encorajar, para orientar, né? Que Deus nos ajude. Então eu quero agradecer, Paula, mais uma vez, né? E pedir a Deus que continue aí, peço a Deus que continue abençoando sua vida, abençoando sua família e conduzindo a vida de vocês. Para nós é um grande privilégio mesmo
poder caminhar com vocês, né? Eu tive a experiência de ter o reverendo Vitor como meu professor no SPN e depois também no Jumper, né? E assim, eu louvo a Deus mesmo, louvo a Deus, porque são pessoas que são providência de Deus para nos conduzir aí na jornada. Então, que Deus te abençoe, tá? A recíproca é verdadeira. Vocês são uma bênção na nossa vida e é privilégio nosso aprender com vocês e caminhar com vocês também nessa nossa peregrinação rumo à cidade celestial. Amém, amém, amém. Eu queria que você desse uma saudação final aí para os nossos irmãos. Muitas pessoas mandaram mensagens aí para você, muitas pessoas compartilhando enquanto você falava. Às vezes eu olhava aqui, muitas pessoas compartilhando da bênção que foi esse momento, né? Essa oportunidade. Então, queria que você desse uma palavra final aí para os nossos participantes. Quero agradecer mais uma vez por esse desafio que o senhor me propôs. Eu sou muito tímida, eu não sou afeita a Instagram, a live, essas coisas. Eu sempre fico muito nervosa, muito amedrontada. Mas como é bom quando o Senhor nos tira da nossa zona de conforto. E é importante a gente se colocar nas mãos do Senhor, desejosos de servirmos e sermos úteis no reino. Então eu louvo ao Senhor se alguma vida foi abençoada, se o Senhor instruiu ou acalentou, consolou o coração de alguns dos irmãos que participaram conosco. Agradecer por eles terem atendido o convite e rogar que o Senhor nos ajude a viver a gestação, a maternidade, o matrimônio para a glória do Senhor. Queria só aproveitar para fazer um convite às irmãs, dizer que semana que vem o blog Mulheres Piedosas vai realizar uma semana de lives. Então, de segunda até sexta, a gente vai ter convidadas bem especiais, como a Suênia, que é a esposa do pastor Fernando Almeida, a Nathalie Campos, esposa do Dr. Eber, a Simone, que vai estar tanto entrevistando, entre aspas, como também respondendo, a Carol Oliveira, que foi ovelha do Senhor lá em Poá. Então, a gente vai tratar sobre teologia e devoção para a mulher. Nós vamos tratar sobre discipulado de filhos com a Renata Miranda, lá de BH. Nós vamos falar sobre a mulher cristã bem-sucedida, o que é que a Bíblia diz sobre o que é uma mulher bem-sucedida. Vamos falar sobre modéstia. Então, certamente vai ser um momento também de crescimento para nós mulheres. Então, quem puder nos acompanhar, de segunda a sexta da próxima semana, às 9 horas, no blog Mulheres Piedosas, na página do Mulheres Piedosas aqui no Instagram. Amém. Acabaram com a minha live aí da semana que vem, mas tudo bem, ia ser, ia ser de 9 horas. Não, irmã, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Já, minha esposa já com certeza vai participar, é brincadeira. Vai ver o marido ou vai ver as Mulheres Piedosas? Ela vai ver o marido, claro. Não, mas aí ela vê o marido antes e a gente antecipa, né? Faz um ajuste nos horários aí, não tem problema não. E o trabalho, como é que o trabalho continua lá em Boa Viagem, né? Vocês têm um trabalho de discipulado com as mulheres, como é que está esse trabalho? A gente chama do encontro do Ministério da Família, que acontece sempre nos primeiros sábados de cada mês. Nos últimos 2 sábados, a gente fez pelo YouTube, transmitimos ao vivo. Normalmente esse encontro separa homens e mulheres, então enquanto as mulheres estão tendo um estudo direcionado para elas, os homens estão tendo também. Esse ano a gente está estudando o livro excelente da Nancy DeMoss, que é o Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Então, nós temos no YouTube essas palestras gravadas para as mulheres. Então, esse último sábado nós tivemos com a Priscila, transmitiu, Vitor também transmitiu para os homens, estudando Homens de Verdade, se eu não me engano é esse o nome, um livro da editora Fiel, do Richard Phillips, excelente. E tem um trabalho que é sobre relacionamento. Não falamos especificamente sobre casamento esse ano, é sobre relacionamento de forma mais abrangente, usando aquele livro do Paul Tripp e do Timothy Lane, que é Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. O Senhor nos honrou falando nesse... Privilégio para mim. Foi uma bênção. Então, o trabalho continua, mesmo com as dificuldades da tecnologia, falando sem ver as pessoas ali do outro lado, mas a gente continua buscando instruir os irmãos e não perder a oportunidade de crescimento espiritual no meio dessa quarentena. Amém, amém. O nome do canal é Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, não é? É. Ok, ok. Todos os
vídeos, ou do ano passado, nós temos algumas palestras gravadas para as mulheres. Tem algumas palestras de casais, poucas, mas tem uma do pastor Valdeci sobre sexualidade no casamento, excelente. Então tem muito material bom lá no YouTube da IPBV. Ótimo, ótimo. Então eu quero mais uma vez agradecer e estender o convite também. Sexta-feira, agora, depois de amanhã, se Deus quiser, nós estaremos com o reverendo Vitor Ximenes, né, esposo da nossa irmã, a Paula. Paula falou sobre gravidez e tentações, o reverendo Vitor vai falar sobre maridos, gravidez e proteção, né? Então, como nós, enquanto homens, nós podemos pastorear as nossas esposas, como é que nós podemos cuidar do coração delas e ajudá-las também, né, de modo prático. Então, ficou perfeita aí essa casadinha aí. Ao longo dessas... Essa é a nossa sexta gestação. O primeiro bebê o Senhor levou quando eu estava com 7 semanas. E ele tem sido esse pastor amoroso, cuidadoso, gentil. E eu só posso louvar a Deus pela vida do marido que ele me deu. Um pecador, claro, como eu, como todos, mas que pela graça do Senhor tem suprido a nossa família com conselhos bíblicos, com amor, tem nos coberto em oração, tem sido uma bênção do Senhor para toda a nossa família. Uma bênção, que bom, que bom. Reverendo Vitor é uma bênção. Dava moral pra gente lá em São Paulo, rapaz, os alunos saíam com a gente para jantar. Acaba bom mesmo. Mas, que Deus abençoe, viu, Paula? Para nós foi uma grande alegria. E até sexta-feira nós estaremos divulgando, tá? A nossa programação. A partir de amanhã nós estaremos divulgando aí, juntamente com o reverendo Vitor Ximenes. Certamente vai ser uma bênção. Depois dessa propaganda, então, né? E peço às irmãs que estão aí e os nossos irmãos também que divulguem essa programação, tá? E falem para os seus maridos, falem para as pessoas da sua igreja, que possamos estar juntos, aprendendo mais e mais do Senhor. Tá bom? Amém. Paula, Deus abençoe. Boa noite, viu? Fica na paz aí, vocês. Até mais.